Capítulo 251 Salazar a lâmina da destruição. Ele continuou sua jornada, enquanto suas palavras chegavam ao nobre demônio imediatamente, após a morte do mensageiro. O nobre demônio obviamente abriu a tampa com raiva. Em uma cidade dentro do domínio dos nobres demoníacos. Planejamento, conspiração, trapaça e invasão mundial começam no nível demoníaco de alto escalão. É por isso, que o domínio dos demônios de alto escalão tem fortalezas construídas em torno de altares do abismo. Uma invasão precisa de um exército e um exército precisa de ordem. Portanto, demônios de alto escalão são o primeiro pilar da ordem na sociedade demoníaca. Enquanto demônios de nível médio gerenciam territórios e criam bestas demoníacas, demônios de alto escalão gerenciam fortalezas e invadem mundos. Uns nobres demônios vão um passo além ao construir cidades e forças que uns respondam. Nesta fase, uns demônios podem estabelecer uma casa. Uma casa é necessária se um nobre demônio pretende lutar pelo trono do Lorde Demônio. Só pode haver um Lorde Demônio em todo o plano abissal. Existem vários planos no abismo, mas menos de 1000. Isso significa que existem menos de 1000 Lordes Demônios em todo o abismo pertencente ao reino dos céus. Nobres demônios têm que competir por esse lugar especial. A competição é intensa, tanto que existem apenas 8 cidades do máximo de 9 ao redor da capital no centro do plano, onde mora o Lorde Demônio. Isso significa que existem apenas 8 nobres demoníacos estabelecidos em todo o plano abissal. Há mais nobres demônios no plano, mas eles não são fortes o suficiente para criar um lugar para si no plano. Se algo acontecesse com o Lorde Demônio, apenas esses 8 teriam uma chance real de conseguir o assento. Ainda mais raro do que o número de nobres demoníacos estabelecidos, é o número deles que possui um artefato espacial. Um Lorde Demônio tem devido à sua posição única no abismo. Isso deixa uns nobres demônios, confiando em si mesmos em relação a essa necessidade. Se eles pudessem ter um artefato espacial, seriam capazes de se preparar para diferentes cenários e carregar muito mais consigo. Já esteve em uma luta, mas sua arma foi destruída. O que você faz em seguida? Se você tiver sorte, provavelmente, tem muitas armas consigo que carrega apenas para ocasiões raras como essas. Se você não tiver sorte, então você é o demônio razoável que não carrega várias armas que irão sobrecarregá-lo e atrapalhar seus movimentos. Algo como um artefato espacial poderia mudar o equilíbrio entre uns nobres. Então imagine a reação dos nobres demônios quando ouvem que algum demônio de nível médio tem um. Eles ficaram surpresos, com ciúmes e ávidos pelo artefato espacial, e o que mais ele pode conter. Foi um benefício afortunado, ou uma maldição infeliz para aquele demônio fraco. Só o tempo irá dizer. Mas independentemente disso, uma coisa boa precisa de força para se manter. Ainda mais estranho é o comportamento desrespeitoso daquele demônio obviamente estúpido a pedido de um nobre demônio particularmente poderoso que pensou que seu prestígio deveria ser mais do que suficiente para acovardar o demônio levemente sortudo. Ele foi além de desrespeitar o nobre, ele insultou toda a casa, nobre matando o mensageiro. Ele ainda teve a coragem de dizer palavras de desafio para ele. Você não ouviu que eu matei um mensageiro antes? Demônio insolente. O nobre demônio gritou com raiva de seu assento. Foi ofensa, atrás de ofensa. Encontrar aquele artefato espacial tinha subido à cabeça do demônio. Ele se tornou estúpido o suficiente para desrespeitar um glorioso nobre demônio. Ele bateu no peito e disse, pensar que eu, Salazar, a lâmina da destruição, caí tão baixo a ponto de ser ridicularizado por algum demônio à revista. Salazar, a lâmina da destruição, é um demônio magro com mais de 5 metros de altura. Sua pele tem um brilho metálico. Ele luta usando seu corpo para não precisar de armas. Seu corpo pode se transformar em diferentes armas brancas, então, ele não precisa se preocupar em ficar sem armas, mas isso não significa que ele não precise do artefato espacial. Ser rejeitado assim parecia desrespeitoso. Ele se sentiu muito desrespeitado. Uma coisa é ter alguém acima de você que bloqueou seu caminho de avanço, outra coisa é um simplório sortudo zombar de você. Como se costuma dizer, quando um grande assunto finalmente o deixa para baixo, uns pequenos assuntos terão a oportunidade de desfilar na sua frente. Ele não era o único na sala do trono. Com ele estão outros 11 demônios de alto escalão que são os comandantes de seu exército, e membros do alto conselho da família. Ele disse a um deles. Alcaci, vai e traga aquele demônio para mim. Morto ou vivo, eu não me importo. Eu só quero o artefato espacial. Esta é sua chance de provar a si mesmo.
Não fale comigo, agora. Sua voz era alta, como um rugido. Al-Qasir levantou-se de seu assento, e fez uma reverência. Você vai ao meu comando. Então ele deixou a sala do trono e começou sua busca pela cabeça de Aeternus. Demon Nobre Salazar assistiu Al-Qasir partir. Sim, ele foi rebaixado pelo Lorde Demônio e pode ser desrespeitado por demônios insolentes, mas isso não significa que ele permitirá que isso aconteça sem uma retribuição rápida e pesada. O estúpido demônio não sabe o quão bem ele se saiu na última guerra de aviões, mais de 1000 anos atrás. O demônio não sabe como ele se tornou um dos 8 para estabelecer a cidade. E pensar que eu iria simplesmente torturá-lo um pouco. Eu fui um tolo por ser tão generoso. Eu me expus ao ridículo. Salazar murmurou para si mesmo. Agora é tarde demais para a ignorância daquele demônio. Ele nem aceitará o demônio se ele vier rastejando, até ele implorando e implorando por sua vida. O período de graça que ele deu ao demônio acabou. Agora esse demônio experimentará o que significa desrespeitar um dos 8. Dizem que a experiência é o melhor professor, mas existem algumas experiências que matam você. Salazar está confiante no sucesso de seu subordinado. Um demônio de alto nível contra algum demônio de nível médio é mais do que suficiente. Al-Qasir pode ser jovem e médio entre 11 demônios de alto escalão, mas ele tem a vantagem de ser subordinado de um nobre demônio, ele tem um aumento em seu poder. Qualquer demônio que fizer um juramento a um nobre demônio receberá uma habilidade de pecado do nobre demônio com base na classificação do receptor. Será baseado na habilidade única daquele nobre demônio adquirido ao longo de sua evolução. Portanto, fazer um juramento a um nobre demônio tornará um demônio mais poderoso. No entanto, demônios de alto escalão preferem ficar em suas fortalezas e ser seu próprio chefe, em vez de se curvar a um nobre demônio. O problema é que, se você, como um demônio de alto escalão, ficar em sua fortaleza e cuidar de seus negócios, ninguém virá perturbá-lo quando a luta pelo trono do Lorde Demônio começar. Se você for o subordinado de um nobre demônio, terá que lutar contra um subordinado de outros nobres demônios que receberam o mesmo impulso que você. Então, por que se preocupar em fazer um juramento de lealdade? É por isso que Salazar tem apenas 11 demônios de alto escalão como seus subordinados. Salazar adoraria marchar para a região dos demônios de nível médio e colocar a Eternus em seu lugar, mas ele é poderoso demais para entrar no domínio do demônio de alto escalão. As inúmeras atualizações caras que ele adquiriu durante sua evolução exigem muita energia do pecado para sustentar e de uma qualidade particular que só pode ser encontrada perto do centro do plano. Então ele tem que se contentar em enviar um subordinado. Enviar seu subordinado em tarefas não é o único benefício que ele recebe delas, ele também recebe um aumento em sua força. Al-Qasir voou direto para a Eternus. Como um demônio de alto escalão, é um sinal de sua proeza e inteligência se você pode voar. É uma das razões pelas quais foi aceite como comandante de Salazar. Uns nobres demônios podem precisar de demônios de alto escalão como subordinados, mas eles não aceitam qualquer um que apareça. Então Al-Qasir é único e por ser um subordinado de um nobre demônio, ele também é poderoso. Ele foi capaz de alcançar a fronteira entre o domínio dos demônios de alto nível e os demônios de nível médio, antes que a Eternus chegasse lá. A concentração de energia pecaminosa cai além dessa fronteira o suficiente para fazer qualquer demônio de alto escalão se sentir sufocado e perder sua energia pecaminosa rapidamente. Então ele ficou esperando, a alguma distância da fronteira. Ele não teve que esperar muito antes de ver a encarnação ambulante da escuridão. A Eternus parecia uma sombra sem bordas ou linhas definidas, com uma névoa de escuridão fazendo-o parecer tridimensional em vez de recortado em uma sombra. Seus olhos estavam brilhando em um fogo vermelho escuro que se fixou em Al-Qasir. Capítulo 252 O Canhão Mágico. Al-Qasir podia ver a névoa se tornar ativa, como se estivesse animada com algo quando aqueles olhos o fitaram. Ele também podia dizer que havia algo ameaçador nessa sombra, algo até perigoso. Mas quão perigoso poderia ser um demônio de nível médio? Ele já havia sido um antes e havia experimentado o empoderamento da evolução para um demônio de alto escalão, por isso, ele confia em sua vitória. Além da confiança, ele tem a responsabilidade e a saudade como duas motivações para essa luta. Ele tinha a responsabilidade de trazer aquele artefato espacial para seu senhor. É uma ordem que ele não pode trair. Ele também tem o desejo nascido do conhecimento intuitivo de que matar a Eternus lhe concederá uma bênção como nenhuma outra. Esse desejo não obscureceu sua sabedoria, ao contrário, o deixou cauteloso.
Se a Eternus tem algo que ele quer e pode tornar um demônio de alto escalão mais forte, então a Eternus não será nada fácil de lidar. Alcassi é um demônio que trabalha bem com outros demônios em uma luta prolongada, mas foi enviado para provar que é o novo comandante. Não deveria ser um problema para ele cuidar de um demônio de nível médio, mas ele precisava ter cuidado, pois está sozinho e não está em seu melhor ambiente. Então ele tentou primeiro a diplomacia. Um demônio de alto escalão é inteligente o suficiente para fingir ser civilizado e tentar outros métodos de resolução de problemas além da violência. Eu sou Alcassi, o 11º comandante da Casa de Salazar. Você tem algo que meu senhor deseja. Entregue o artefato espacial, e eu o deixarei ir. Escolha sabiamente, sua decisão pode lhe conceder o favor de uma casa nobre, ou poderia levar à retribuição de todo o poder de uma casa nobre. Um sentido divino pesado atingiu a mente de Alcassi. Alcassi se virou cautelosamente em busca de uma emboscada. Ele pensou que outro demônio de alto escalão havia se aproximado dele, sem que ele soubesse. As transmissões mentais de uma risada e diversão foram enviadas a ele. Então uma voz explodiu em sua cabeça. Então você está atrás do meu espaço de armazenamento. Eu pensei que você estava atrás da minha espada. Então, novamente, você não saberá algo bom se acertar seu rosto. A Eternus achou engraçado que toda a confusão fosse sobre seu inventário. Todos esses demônios querem isso por vários motivos, mas a única coisa que ele está usando é para manter seu receptáculo do caos. Ele havia atraído tanta atenção para si mesmo por causa de algo que considerava natural. Ele só podia imaginar o quão longe na hierarquia demoníaca as notícias viajariam, se eles enviassem um demônio de alto escalão para tirá-lo dele. A atenção de Alcassi voltou para a Eternus e houve choque nisso. Você acabou de usar um sentido divino para falar comigo? A Eternus não respondeu. A resposta era óbvia. Em vez disso, ele continuou caminhando em direção a Alcassi. Ele não parou desde que encontrou esse demônio de alto escalão. Alcassi assentiu, como se entendesse algo profundo. Entendo. Você foi capaz de acessar atualizações acima do seu nível de pecado durante sua evolução. Isso explicará sua força e o que está lhe dando confiança. Ele acreditava ter desvendado o mistério da fonte de força de Aeternus. Ele ficou impressionado e sua expectativa também aumentou. Adquirir força durante a evolução pode ser caro e ter acesso à evolução de nível superior não significa que você possa pagar. Ainda assim, ele queria a oportunidade de ter atualizações de nível superior durante a evolução. Ele já estava pensando onde obter recursos quando conseguir matar a Eternus. O custo das atualizações aumenta a cada classificação. Ou então, porque 11 estimados Lordes Demônios lutarão contra 11 elfos superiores pela essência da vida. Uma única gota de essência vital vale 1 bilhão de unidades de biomassa. Ele parou de sonhar acordado quando percebeu que a Eternus estava chegando perigosamente perto dele. As coisas importantes primeiro. Mate o demônio e tome seu poder para mim. Ele pegou seu grimório de feitiços. Desista do artefato espacial. Ele não é mais seu. O poder de um nobre demônio não deve ser ridicularizado. A Eternus quebrou os ossos rígidos de seu pescoço. Ele estava a menos de 20 metros de seu alvo agora. Ele respondeu. Está tudo bem. O crescimento precisa de adversidade. Essa é uma decisão ruim. Espero que você reconsidere. Alcassi disse, mas já havia aberto seu grimório e começou a folhear suas páginas. Muita conversa. Vamos lutar, ou o quê? A Eternus disse, antes de atirar para frente. Nome, Alcassi. Raça, demônio da vanglória. Linha de sangue / pecado, vanglória. Ranking de demônio, demônio de alto escalão. Saúde, 100%. Energia, 100%. Mana, 9.136. Energia do pecado, 3.328. Classificação de ataque, físico 84. Espírito, 175. Magia 180 mais 100. Classificação de defesa, físico 87. Espírito, 170. Magia 180. Ranking de pecado, alto 8%. Força, mid 28. Constituição, alta 29. Atividade, alto 28. Agilidade, mid 28. Poder mágico, alto 36. Resistência física, mid 29.
Resistência mágica, alta 30. Resistência espiritual, alta 34. Espírito, alto 35. Percepção, alta 33. Outros. Afinidade de mana, 49%. Afinidade do caos, 1%. Se Ability, Fac Power of Vainglory Rare menos mais 6 aumente, para qualquer estatística que você usar, quanto mais você usá-la. Mana Bank Epic menos habilidade que aumenta o armazenamento de mana em 2 vezes. Poder do juramento de fidelidade. The Temple of Destruction Legendary menos mais 14 de aumento para qualquer habilidade que você estiver usando quanto mais destruição você causar com ela. Estado, ansioso. Apesar dos benefícios aparentemente indignos de fazer um juramento de lealdade, alguns ainda o fazem. Uma das razões pelas quais eles fazem isso, além de prestígio, confiança e riqueza, é uma combinação de habilidade. O impulso do nível lendário Tempo de Destruição já é metade das estatísticas de um demônio de alto nível. Al-Kassi é um demônio medíocre de alto escalão, quando se trata de estatísticas físicas. Ele sacrificou a maioria dos recursos que ganhou como um demônio de nível médio, para atualizar suas estatísticas mágicas e adquirir uma habilidade de pecado Epic que melhorou sua capacidade de mana. Ele até maximizou seu poder mágico e optou por deixar o outro ficar mais forte enquanto ele come. Sua decisão de priorizar o poder da mente sobre o corpo o tornou único. Suas duas habilidades pecaminosas se aprimoram. Quanto mais mana ele usar, maior será a sua capacidade e regeneração. E quanto mais ele lança feitiços, mais aumenta seu poder mágico. O aumento de mana garante que ele possa durar mais tempo na batalha e lançar mais feitiços. Adicione o impulso de seu juramento de fidelidade, então, ele se tornará um lançador de feitiços imparável. As 3 habilidades são flexíveis, mas, quando seu efeito é focado em um único aspecto, seu impulso máximo fará com que seu poder mágico chegue a 280. Isso já deixou o nível de poder dos demônios de alto escalão e, quase no domínio dos nobres demônios. Um demônio normal de alto escalão tem um estado de existência de 5 e uma classificação de poder entre 140 a 180, enquanto uns nobres demônios têm classificações de poder entre 296 a 360. Este demônio, Al-Kassi, pode derrotar todos os demônios de alto escalão que encontrar, desde que receba seu impulso total. Ele é um canhão mágico dedicado. Por que outro motivo, ele carregaria um grimório pesado de aparência maligna? Ele precisa de variedade, e muitas opções para todo aquele mana. Sua habilidade não é infinita. Ele precisa ser abastecido pela energia do pecado, mas os retornos sobre o consumo de energia do pecado são maiores do que o normal. Suas habilidades são o motivo pelo qual ele foi aceito pelo nobre demônio da destruição. Enquanto ele tivesse protetores, que iriam protegê-lo e ajudá-lo a permanecer por mais tempo em uma luta, ele seria capaz de exercer toda a sua força. No momento em que a Eternus viu as estatísticas desse demônio, ele sabia que não poderia permitir que a luta fosse prolongada. Isso é apenas pedir problemas. Então ele usou todo o seu poder para terminar a luta o mais rápido possível. A névoa do caos ao seu redor engrossou e ele cobriu sua Claymore com as chamas do caos. O vento uivava e o ar que ele deixava escurecia formando um rastro de corrupção. Mesmo o próprio ar por onde ele passou não escapou da influência de suas chamas caóticas. Sua evolução o tornou capaz de usar até o segundo passo do domínio da arma. Ele ainda não conseguia sentir o momento do mundo por causa da energia caótica que possui. Usando a terceira etapa e a harmonização mundial necessária superior, algo que não pode acontecer facilmente com o quão caótico ele é. Então ele estava confiante em matar Al-Kassi se pudesse se aproximar dele. Uma lança de fogo com cerca de 2 metros de comprimento apareceu ao lado de Al-Kassi. Ele atirou na direção de seu oponente que se aproximava enquanto mais começava a se materializar ao seu redor. Ele também começou a levitar. Ele pretende manter o terreno elevado enquanto faz chover a destruição sobre seu inimigo. Ele nem se importará se seu oponente se esquivar das lanças, porque ele receberá seu impulso desde que destrua algo, incluindo o solo. A menos que seu oponente também possa voar, essa luta já é dele. A Eternus conjurou um escudo que bloqueou as lanças de fogo. Ele notou seu oponente subindo no ar, então, ele lançou raios de caos nele. Ele não deve permitir que seu oponente voe ou estará condenado. Sua evolução recente não o tornou capaz de voar. Capítulo 253 Uma corrida contra o tempo. 10 raios de energia caótica se materializaram ao redor dele em um piscar de olhos e dispararam em direção a Al-Kassi.
Pode ser a energia do caos que ele está manipulando, não mana, e pode ser difícil fazer feitiços intrincados com ela, mas ele pode distribuir muito mais rápido. Ele tem uma alma poderosa e uma classificação de poder caótico de 189, ok suficiente para superar a defesa mágica de Alcaci. Alcaci empalideceu quando viu uns ataques. Ele sentiu que eles eram muito perigosos. Mesmo olhando para eles, parecia que seus olhos estavam sendo esfaqueados por pontas negras. Uns raios do caos superaram o número de lanças de fogo que ele tinha. Ele tinha apenas 2 totalmente formados. Um deles disparou em direção a Aeternus enquanto outro se formou completamente. Mais ainda estavam se formando, mas ele precisava de tempo. Ele entendeu que não teria esse tempo. Ele tinha que fazer algo sobre os ataques recebidos, então, parou de tentar levitar e mudou para outra estratégia. Ele também parou de tentar criar mais lanças de fogo e concentrou todas as suas proezas mentais na criação de uma barreira de escudo. Uma barreira retangular de fogo apareceu na frente dele que continuou a engrossar com o passar do tempo. Uns ferrolhos caíram na barreira e foram parados um após o outro. Ele conseguiu bloquear o ataque. A barreira de fogo também se tornou vacilante e instável, mas Alcaci tinha fé em sua barreira. A barreira engrossaria, então, ele a transformaria em uma cúpula que o cobria. Com ele abrigado em segurança dentro da cúpula, ele transformará a camada externa da barreira para criar chicotes e tentáculos de chamas. Ele seria capaz de defender e atacar ao mesmo tempo, o que lhe daria tempo suficiente para a barreira se transformar em um gigante monstro de polvo de fogo. Se o monstro de fogo que ele cria não for resolvido cedo e ele tiver tempo para aumentar seu poder mágico, mais ataques podem ser colocados em jogo. Mesmo que o monstro de fogo seja resolvido, ele ainda tem outra estratégia bloqueada e carregada, para a qual pode facilmente mudar. O monstro de fogo é capaz de explodir para causar uma destruição massiva que aumentará seu poder novamente. Alcaci fará com que exploda antes que seja violado se houver uma maneira de resolvê-lo. A explosão também limpará os arredores imediatos dos inimigos. Isso dará a Alcaci tempo suficiente para usar uns restos do feitiço para formar lanças de fogo enquanto ele tenta ascender ao céu novamente e começa a chover destruição. Demônios de alto escalão são assim. Eles tiveram tempo e a inteligência necessária para descobrir suas forças e fraquezas e criar um estilo de luta. Suas ferramentas mais poderosas são suas habilidades, não suas atualizações da evolução, e os demônios de alto escalão mais poderosos são aqueles com inteligência suficiente para utilizar suas habilidades de forma eficaz. Tudo o que Alcaci precisa para vencer uma luta é tempo. Pena que ele está enfrentando uma entidade do caos. Sua barreira de fogo realmente parou as chamas caóticas, mas eles pagaram um preço por isso. As chamas caóticas começaram a queimar no escudo e criaram pequenos buracos dentro dele. A barreira não podia crescer e engrossar. Em vez disso, foi extinto e causou danos significativos à sua psique que o atordoaram. Ele não teve tempo de se recuperar, porque a Aeternus já havia disparado vários outros raios caóticos em Alcaci. Alcaci havia perdido a compostura. Sua mente estava uma bagunça e seus planos deram errado. Ainda assim, seus instintos entraram em ação. Ele começou a criar escudos para parar uns raios. Enquanto Alcaci estava focado nos raios, a Aeternus estava preparando outra coisa. Ele estava focado em sua Claymore desde o início da luta, e, agora, ele a golpeou em Alcaci a alguns metros de distância. Uma lâmina de caos flamejante disparou de sua Claymore e riscou em direção a Alcaci. Durante seu tempo praticando a energia do caos, ele descobriu que pode aumentar sua energia do caos com sua força da alma, usando seu receptáculo do caos como um canal. O processo é mais como compressão. Seu poder do caos tem uma estatística maior do que um demônio de nível médio deveria ter, adicionando sua força da alma, ele aumenta sua classificação, e sua classificação de poder. A energia do caos resiste a mudanças, mas ele pode comprimi-la dentro de seu receptáculo do caos e dispará-la. A lâmina do caos flamejante rasgou uns escudos improvisados que Alcaci colocou e partiu seu corpo em 2. A lâmina atravessou seu corpo e também dividiu o chão atrás dele, para criar um desfiladeiro profundo. A Aeternus correu para salvar o Grimório enquanto o caos começava a destruir o corpo de Alcaci. Ele acenou com a cabeça apreciativamente com o efeito do ataque. Teoricamente, ele pode aumentar sua classificação de poder de energia do caos, até o limite que é a adição de sua classificação de ataque mágico e espiritual.
Quanto mais tempo ele passa focando na compressão, maior será o seu ataque, mas nunca pode atingir uma potência de 486. O problema é seu canal. Seu receptáculo do caos gosta de absorver tanto a energia do caos quanto a força da alma. Ele precisa conter seu apetite, que consome mais força da alma dele. Não será eficiente tentar atingir o limite de compressão por causa do custo proibitivo em energia e tempo. De certa forma, ele e Alcaci são semelhantes, pois podem aumentar sua classificação de poder acima da norma se tiverem tempo. O que vencerá em tal luta é aquele que atingir o impulso mais rápido. Seu navio do caos lhe dá uma vantagem a esse respeito. O impulso de Alcaci pode durar mais, enquanto a Eternus só pode aumentar cada ataque individual. Ele pode aumentar uns ataques mais rápido e assim ele venceu. Ele guardou o Grimório em seu inventário, antes de voltar sua atenção para uns arredores. Seu sentido divino alcançou uns demônios de alto escalão escondidos ao seu redor. Você vai sair, ou o quê? Ele perguntou. Vários demônios de alto escalão saíram de vários esconderijos. Eles são cerca de 14 em número e também são parte do motivo pelo qual ele teve que matar Alcaci rapidamente. Se eles se juntarem, Alcaci terá mais tempo para acumular seu poder, o que será ruim. Este grupo de demônios de alto escalão estava esperando aqui por Aeternus, antes mesmo de Alcaci chegar. Alcaci estava certo ao suspeitar que algum demônio de alto escalão havia se aproximado dele, sem que ele percebesse. Eles não são os únicos a observá-lo, mas o resto não é hostil. Mesmo o poderoso sentido divino que o observa ainda não é hostil a ele. Este sentido divino particular o tem observado desde sua emboscada. Eles se aproximaram dele e ficaram a menos de 3 metros dele. Um dos demônios deu um passo à frente. Você é forte. Isso é verdade. Mas você está em menor número. Isso também é verdade. O plano inteiro está fervendo por causa do artefato espacial. Você só enfrentará mais e mais perigos. Você não pode manter o artefato e isso é um fato. A Eternus riu. Como é um fato que ele não pode mantê-lo? É mais um fato que ele não pode dar seu inventário. A coisa está ligada ao sistema que está ligado a ela. Ele não tem nenhum poder sobre o sistema. Então, o que você sugere? Que eu deveria lhe dar? Ele perguntou como se estivesse interessado. Não. Queremos que você se junte a nós. Pretendemos usar o artefato como moeda de troca para negociar com um nobre demônio, ou o próprio Lorde Demônio. Se você se juntar a nós, obterá nossa força e apoio. Também dividiremos os ganhos em 16 porções. Você pegará 2 porções enquanto cada um de nós pegará uma. É razoável, certo? Podemos firmar um contrato para isso. O que você diz? Nem todos os demônios de alto escalão têm fortalezas. Uma fortaleza só pode ser construída em torno de um altar do abismo. Há uma quantidade limitada de altares de abismo por plano. Você pode construir qualquer coisa em qualquer lugar, mas não será relevante se não for construído em torno de um altar do abismo. Existem apenas 666 altares de abismo e milhares de demônios de alto escalão. Isso significa que existem muitos demônios de alto escalão sem uma fortaleza relevante. Estes 14 estão entre uns muitos azarados. Sem uma fortaleza, não há como invadir mundos e colher recursos para ficar mais forte. Eles não podem lutar contra outros demônios de alto escalão, porque não são fortes. Se fossem tão fortes, estariam entre uns 666 demônios de alto escalão com uma fortaleza. Suas estatísticas não pareciam impressionantes para demônios de alto escalão. Classificação de ataque: físico, 165. Espírito, 145. Magia, 140. Classificação de defesa: físico, 150. Espírito, 140. Magia, 84. A classificação de poder de um demônio de alto escalão normal varia de 140 a 180. Esses demônios são medianos e, ainda por cima, não têm aumentos impressionantes de sua habilidade de pecar. Não é de admirar, porque eles são os alimentadores inferiores do domínio dos demônios de alto escalão. Capítulo 254 Predator Scavengers. Eles ouviram falar do demônio com o artefato espacial. Alguns não acreditaram, mas esses 14 acreditaram. Eles vieram aqui esperando que a Eternus lhe oferecesse um acordo. Eles precisam de recursos e acesso aos altares do abismo.
Eles esperavam poder obtê-lo de Aeternus em troca de sua força e proteção coletiva. Talvez esse não fosse o plano deles, antes. Não há como 14 demônios escondidos poderem ser bons. Mas eles mudaram de ideia quando viram sua luta com Alcassi. Aeternus, sem dúvida, tinha a força de um demônio de alto escalão e, ele era mais forte do que eles individualmente. Então eles escolheram não lutar contra ele e oferecer-lhe segurança em número. Aeternus acenou com a cabeça. Parece razoável. Mas como eu disse antes, o crescimento precisa de adversidade. A névoa saiu de seu corpo para formar uma nuvem que cobriu todos eles. Seu poder caótico está acima de sua resistência mágica, mas seu ataque se espalhou muito, então acordará antes que sua defesa seja devorada. Mas a nuvem obscureceu sua visão e sentidos. Eles não podiam ver ou ouvir nada de dentro da nuvem. Isso os fez se atrapalhar e incapazes de reagir adequadamente, quando ele balançou sua espada, para salvar suas vidas. O primeiro instinto deles foi fugir dele na direção oposta, mas a nuvem se moveu com ele como o centro, então, eles não podiam escapar da cobertura de pura escuridão. Parecia estar dentro de pura escuridão, porque todos os seus sentidos, incluindo seu sentido divino muito importante, não estavam funcionando dentro da nuvem. O oposto é verdadeiro, para ele. A força de sua alma permitiu à nuvem e criou uma espécie de domínio para ele. Eles não foram capazes de vê-lo, mas ele podia vê-los. Ele poderia fazer mais do que vê-los. Ele poderia lançar feitiços com a energia do caos dentro da nuvem. Feitiços de caos estavam se formando dentro da nuvem enquanto ele também usava sua Claymore. Uns raios do caos os atacaram de todas as direções e as lâminas do caos saíram de sua arma para derrubar qualquer inimigo teimoso. A nuvem também os estava desgastando mental e fisicamente. Ele os estava atacando de todos os lados. Além da desvantagem da privação sensorial e dos constantes ataques passivos e ativos, eles também não podiam retaliar. Nenhum feitiço poderia se formar dentro da nuvem e eles não poderiam direcioná-lo para atacá-lo por causa da privação sensorial e desorientação mental. Então eles eram como ovelhas para o matadouro, incapazes de oferecer qualquer resistência. Ele era como um ceifador mortal na escuridão enquanto os caçava. As lâminas do caos os despedaçaram membro por membro enquanto os raios do caos os perfuravam e comiam sua carne. Aqueles que gritavam de dor tinham energia caótica forçada em sua boca e garganta abaixo. Isso significava a condenação deles. 2 deles tiveram a sorte de alcançar o perímetro da nuvem, mas uma lâmina de chamas caóticas os cortou antes que pudessem escapar. Ele não precisava estar perto de alguém agora para atacá-los com sua Claymore. Então todos eles morreram. A nuvem de caos recuou, e ficou perto de seu corpo tornando-o nebuloso. Não havia mais ninguém além dele. Até suas armaduras e armas foram destruídas. A única coisa que restou foram alguns itens que ele decidiu preservar, alguns grimórios e pedras de informação. Eles têm mais posses, mas estarão em seus covis e esconderijos. A falta de dispositivos de armazenamento portáteis tornou necessário que os demônios tivessem uma base e também tornou improvável que eles tivessem seus objetos de valor com eles. Ele começou a recolher seus despojos antes de continuar sua jornada. Ele teve pena desses demônios. A sociedade demoníaca está cheia de competição. Se você ficar para trás, você se tornará irrelevante e não competitivo. Mesmo que esses poucos consigam reunir recursos e evoluir, eles nunca seriam capazes de competir com as famílias nobres estabelecidas. O plano deles foi bem pensado e a oferta deles não era ruim, mas ele não é como eles. Ele é um predador, não um necrófago. Notícias se espalharam sobre seus atos na fronteira sobre como ele matou o enviado de um nobre demônio e 14 demônios de alto escalão. Não foi difícil rastreá-lo. Qualquer um poderia simplesmente seguir o rastro de cinzas que ele deixou no chão. Ele ignorou a vigilância, porque não havia nada que ele pudesse fazer a menos que decidisse se mudar para o subsolo. Ele continuou sua jornada, até chegar a uma fortaleza. Mesmo assim, ele pode não ser capaz de escapar do sentido divino que o prendeu. Uns vigias demoníacos e sentinelas na muralha da fortaleza o localizaram facilmente. Ele é algo fora do lugar mesmo no abismo. Ele parecia um ponto de escuridão em expansão em um mundo vermelho devido ao calor e à lava. Uns vigias foram informar seu comandante imediatamente. O comandante sorriu, quando ouviu que o sinistro ceifeiro e a escuridão chegaram à sua porta. Ele veio jurar lealdade, ou entregar o artefato espacial, para pedir proteção. De qualquer forma, ele fez uma boa escolha.
Ele disse grandiosamente, assim que ouviu a notícia. Este demônio do orgulho sentiu-se orgulhoso por Aeternus tê-lo escolhido. Ele é um demônio de alto escalão com 3 outros demônios de alto escalão como seu subordinado. Eles são mais parecidos com seus lacaios, porque ele é muito mais forte do que os 3 comandantes assistentes. Eles não são de forma alguma seus iguais ou parceiros. Ele simplesmente os acolheu, porque precisava de subordinados fortes, para manter uns demônios de nível médio sob controle, e eles também eram fracos em comparação com ele. Então ele está indo bem e ficará ainda melhor assim que conseguir o artefato espacial. Preparem todos para a batalha. A fortaleza está em modo de alerta de batalha a partir de agora. Ele ordenou a seus lacaios enquanto caminhava em direção às muralhas do castelo. A proximidade do artefato espacial com ele pode ser uma boa notícia, mas certamente trará problemas. O ominous Reaper of Darkness traz calamidade com ele onde quer que vá, então, ele deve estar preparado para qualquer coisa. O comandante está se preparando para uns ataques que serão feitos contra ele quando conseguir o artefato espacial. Então Aeternus chegou para encontrar uma fortaleza pronta para a batalha. O comandante do exército notou sua posição pelas flutuações de sua marca de pecado. Ele foi surpreendido. Ele é realmente um demônio de classe média. Eu pensei que era um exagero. Demônios de alto escalão com acesso a um altar do abismo podem se comunicar com outros altares do abismo através da rede que eles formaram entre si. Assim, informações e notícias se espalham mais rapidamente entre o topo da hierarquia demoníaca de alto escalão. Para um demônio de nível médio ter a proeza de um demônio de alto nível, ele deve ter algo bom, algo poderoso em que confiar. Provavelmente é aquela nuvem dele. É algum tipo de artefato. Ele pensou consigo mesmo. Aquele desgraçado sortudo. Ele disse com ciúmes. Ele teve a notícia de que aqueles que a nuvem de escuridão toca morrerão e até viu imagens. Ele conjectura que Aeternus pode ter tido sorte com mais do que um artefato espacial. Um artefato espacial é obrigado a conter algo bom quando a escuridão sinistra o encontra. Considerando o poder de um demônio necessário para usar um artefato espacial, as coisas que ele contém devem ser poderosas também. Sua expectativa pelo artefato espacial aumentou. Ele estufou o peito e disse: é bom que ele conheça muito bem sua situação e tenha vindo buscar proteção de alguém verdadeiramente digno. Ele se considera melhor do que uma equipe desorganizada de 14 demônios de alto escalão. Ele pode não ter vantagem em quantidade de mão de obra, mas tem qualidade. Ele tem uma fortaleza e é isso que importa. Ele pode ter apenas 3 demônios de alto escalão como subordinados, mas isso mostra o quão forte ele é. Ele é tão forte que pode permitir que a ameaça de 3 demônios de alto escalão esteja constantemente perto dele. Como um demônio do orgulho, ele não tinha nenhuma fraqueza para explorar. Os demônios de nível médio que compunham seu exército estavam inquietos por causa da sensação de terror e injustiça que podiam sentir de Aeternus. Eles eram do mesmo nível que ele, mas podiam sentir a ameaça de uma crise existencial. É como se a existência deles soubesse que um único contato com ele os levaria à morte. Esses demônios de nível médio são diferentes daqueles que vagam por seus territórios. Estes foram treinados e invadiram mundos, seu senso de perigo é maior por causa de sua experiência. Assim como seu senso de ordem. Eles se mantiveram firmes em informação porque Aeternus é uma ameaça desconhecida para eles, enquanto o comandante do exército é uma ameaça conhecida e altamente perigosa para eles se desertarem. Além disso, eles têm uma fortaleza e seu comandante entre eles é o ominous Reaper. O que poderia dar errado? Capítulo 255 Danazeu, o demônio do orgulho. Melhor o medo que você conhece do que o desconhecido nesta situação. Há muito a temer no reino dos demônios se você for fraco. Essas são fontes conhecidas de medo. Se você constantemente temer o desconhecido, morrerá de medo. Essa é uma possibilidade real por causa da existência de demônios do medo que podem se fortalecer com o medo. Portanto, o medo é um luxo muito prejudicial para os fracos. Não importava a quantidade de pavor que sentiam, a presença do comandante do exército mantinha os soldados na linha. Eles não fugiram, mas isso é tudo que eles conseguiram fazer agora. Quando Aeternus chegou perto da fortaleza, o comandante do exército foi quem perguntou sobre o propósito de Aeternus, já que ninguém mais poderia perguntar e seus vice-comandantes não ousavam fazer nada sem o seu consentimento. O que o traz aqui, o sinistro ceifeiro?
Danazeu perguntou orgulhoso com o peito todo estufado e sua altura de 3,9 metros totalmente à mostra. Nome, Danazeu. Raça, demônio do orgulho. Linha de sangue / pecado, orgulho. Ranking de demônio, demônio de alto escalão. Saúde, 100%. Energia, 100%. Mana, 6.837. Energia do pecado, 5.185. Classificação de ataque, físico, 180. Espírito 180, magia 180. Classificação de defesa, físico 180, espírito 180. Magia 180. Se Ability, Power of Pride Epic -+9 aumenta para qualquer estatística que esteja faltando em um confronto. Armor of Pride, Legendary - habilidade que reduz a eficácia de qualquer habilidade que você tenha resolvido antes em 70%. Status, Sentin 12 presunçoso. Ao contrário de Alcaci, que precisava de tempo para ligar, Danazeu é um polivalente pronto para a batalha a qualquer momento. Sua primeira habilidade de pecado fortalece qualquer fraqueza, e sua segunda habilidade, reduz poderes e habilidades que ele superou antes. Apenas algo bem acima de seu nível de poder é novo para, ele poderia ser uma ameaça para ele. Mas se aquela coisa não o matar agora, provavelmente nunca o fará. O que não o mata, o torna mais forte. A Eternus respondeu, Danazeu, isso. Estou tomando esta fortaleza. Vá embora se você se importa com sua vida. Na verdade, não é isso que ele quer. Ele quer lutar e matar Danazeu. Idealmente, ele preferiria que Danazeu aparecesse, e eles brigassem, mas ele sabe que isso não vai acontecer. Danazeu pode ser um demônio do orgulho, mas não é tolo. Então, em vez disso, ele irá para a única coisa com a qual Danazeu deve se preocupar. Ou Danazeu luta então, ou não. Enquanto isso, Danazeu não se sentiu assustado que o sinistro ceifeiro soubesse seu nome. Não, ele se sentiu muito zangado e francamente insultado. Mas ele manteve a calma, algo suspeito deve estar acontecendo aqui ou o ceifador sinistro é um demônio louco de merda. Então ele perguntou friamente. Assim, você é que exército? Aqui está ele, um senhor de uma fortaleza atrás da defesa de sua fortaleza e com 1000 demônios de nível médio em seu exército. Ele tem uma rede de alianças que pode vir em seu socorro, por um preço, e claro, se ele for atacado. E no entanto, um demônio de nível médio cheio de si, ou altamente confiante, está dizendo a ele, para sumir sem lutar. Ele deve ter confiança em alguma coisa. Eu só preciso experimentar uma vez e ficarei mais forte. Danazeu pensou, consigo mesmo. Não há como ele simplesmente fugir assim e desistir do que é dele. Ele teve que ver e experimentar o que é. Sua confiança reside no fato de que sua classificação de poder pode chegar a 225. Nenhum demônio comum de alto escalão pode atingir esse nível e 11 extraordinários demônios de alto escalão mais fortes do que isso falharam em matá-lo, ou então, ele não estará aqui vivo, bem, e se sentindo presunçoso. A Eternus não respondeu, ele continuou a se aproximar da fortaleza. Ele havia dito sua peça, agora, era a hora de agir. Danazeu gritou, para seus soldados, ataquem-no. Matem-no agora e acabem com esse absurdo. Ele mataria o Ominous Reaper, então, ele pegaria seu saque. Ele tem arqueiros, lançadores de feitiços, canhões, balistas e catapultas prontos no topo das paredes. A fortaleza é uma estrutura de 500 metros de comprimento de cada lado, suas 4 paredes têm 50 metros de altura e 20 metros de espessura. Foi construído com a vida de milhares de demônios de nível médio e pedra abissal altamente durável. Apenas uma traição, o assassinato do comandante, ou o ataque de vários demônios de alto escalão, podem superar suas defesas. Todos os meios à disposição de Danazeu choveram sobre a figura de linha que seu Aeternus. Flechas, feitiços e tiros de canhão foram disparados contra ele. Em resposta, ele jogou sua Claymore no chão e ordenou que ela crescesse. A Claymore afundou no chão à medida que crescia e se alargava. Isso o protegeu da barragem. A boca de Danazeu era grande o suficiente para engolir uma bala de canhão. Minha vez. O sentido divino de Aeternus informou os atacantes. Feitiços de caos começaram a se formar no ar. Eles eram cópias dos ataques mágicos que disparavam contra ele, exceto que eram 3 vezes mais numerosos e muito poderosos. Era como se demônios de alto escalão 3 vezes a quantidade de demônios de médio escalão que lançavam feitiços estivessem atacando a fortaleza. Isso sem adicionar a vantagem da energia do caos sobre a mana.
Essas conjurações, que ele criou com a energia do caos, estão na forma dos feitiços originais, exceto que são negras e fumegantes. Ele não poderia criar tantos ataques sozinho com a energia do caos, mas sua habilidade de pecar o ajudou com isso. Outra coisa é ver se ele poderia controlá-lo. Sua alma ordenou que o ataque chovesse na parede da fortaleza. Uns ataques bombardearam o topo das muralhas e estenderam-se até a fortaleza. Explosões soaram enquanto uns feitiços de caos causavam estragos. A formação ordenada tornou mais fácil para uns feitiços causar dano máximo. Soldados e armas de cerco deste lado das paredes foram destruídos. A pedra durável evitou que a própria fortaleza sofresse qualquer dano, mas começou a queimar. Chamas negras estavam se espalhando e queimando tudo. Danazeu exclamou em choque quando viu a grande coisa que apareceu na frente de Aeternus, como um escudo que o protegia. Mas agora ele está latindo ordens e tentando manter o moral alto, mas seu exército estava em frangalhos. O fogo não podia ser apagado e, ainda estava se espalhando. O fogo era negro e sombrio como o material que cobria o sinistro corpo do ceifador. Ele sempre esteve em chamas. Este é o triunfo dele. Como ele fez isso? Danazeu se perguntou. Ele tem um monte de perguntas girando em sua mente, mas não tem tempo para respondê-las. Seus soldados, demoníacos, estavam chorando e tentando fugir. Ele não conseguia entender o que acabara de acontecer, mas tinha que manter o exército unido. Então ele ouviu um estrondo alto e sentiu o apoio sob seus pés caindo. Sua mente percebeu o que estava acontecendo imediatamente. A parede estava desmoronando. Muitas outras perguntas surgiram em sua mente, mas a mais pertinente é: como ele fez isso? Só poderia haver uma pessoa responsável por isso, mas sua atenção deixou o ceifador sinistro, enquanto ele tentava extinguir as chamas negras e manter seu exército unido. A parede deveria ser muito difícil de quebrar. Eles não o fizeram com 20 metros de espessura para romper com tanta facilidade. Aeternus havia recuperado sua Claymore. Ele se concentrou nisso e comprimiu a energia do caos com sua força da alma. Então ele levantou e baixou na parede. Ele aumentou seu comprimento e peso quando a espada de barro caiu na parede. Ele rasgou as paredes facilmente, antes de descarregar a energia do caos comprimida dentro dele. A explosão resultante do fundo da parede quebrou sua integridade estrutural e a fez desmoronar. A explosão não criou fragmentos de rocha voadores. A energia do caos dentro da explosão fez com que tudo virasse cinzas. Um grande buraco foi criado dentro da parede a partir do qual chamas mais caóticas se espalharam pelas paredes, fazendo com que ela desmoronasse. A Claymore encolheu e voltou para as mãos de Aeternus. Então Aeternus correu para as fortalezas sobre as ruínas da muralha. Ele apontou direto para o castelo. Ele criou mais chamas que espalhou arbitrariamente ao longo de seu caminho para o castelo. A maior parte da riqueza de Danazeu será armazenada lá. Ele tornou suas ações atraentes e objetivas, para que Danazeu seja capaz de identificar sua posição em meio ao caos e vir para detê-lo. Se Danazeu não vier para detê-lo, ele terá que se contentar com a morte de milhares de demônios de nível médio e as guloseimas que Danazeu tem acumulado. Não se pode comer o bolo e comê-lo também. Danazeu apareceu para detê-lo quando chegou a 100 metros do castelo. Ele rugiu para Aeternus: o que você fez? Parece que eu posso comer meu bolo e comê-lo. Aeternus riu para si mesmo. Ele teria lambido uns lábios, ou sorrido se tivesse uma boca. Por enquanto, ele se conformará com o aumento da intensidade do brilho de seus olhos. Você vai pagar pelo que fez. Nada além de sua vida vai fazer. Danazeu prometeu vingança sangrenta enquanto levantava seus 2 martelos flamejantes e investia contra Aeternus. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.